Olá, bom dia. Vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, dia 1 de julho, e que nos diz o seguinte: não se pode encher um vácuo a partir do seu interior. Pois este pensamento nos fala sobre o facto de que quando sentimos um vazio, uma necessidade de preenchimento, esse preenchimento se faz abrindo-nos ao mundo, abrindo-nos ao conhecimento, abrindo-nos à vida. Dessa forma, através daquilo que a vida nos tem para oferecer, aquilo que os ensinamentos, os sábios nos têm para oferecer, nos podemos ir enchendo. É necessário para isso uma certa dose de humildade, uma certa dose de abertura em relação àquilo que a vida à nossa volta nos tem para dar e para oferecer. Então, se nos queremos preencher, se queremos encher o nosso interior, é necessário essa atitude de abertura. Não nos podemos fechar, porque sempre que nos fechamos, o que vamos encontrar é simplesmente o que já temos e necessitamos de ir à procura de algo mais que nos faça preencher, que nos faça crescer. Então, pois, o pensamento de hoje nos fala sobre a abertura à vida, a abertura ao mundo, aos outros e, essencialmente, à sabedoria que constantemente nos chega até nós, através das oportunidades que a vida nos coloca em cada momento, em cada instante. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, dia 2 de julho, e que o pensamento selecionado é o seguinte: quando se atinge um certo ponto, a dor é a fonte de alimentação. Pois este pensamento nos fala muito sobre esta outra dimensão, este outro lado da dor. Quando se consegue atingir um certo ponto, uma certa dimensão da consciência, a dor passa a ser, como dizia Buda também, o veículo da consciência. Ou seja, a dor nos alerta para o erro, nos alerta para os nossos enganos, as nossas decisões, opções erradas. E por isso, cada dor é uma excelente mestra da vida e nos permite aprender muito. Na verdade, nós, seres humanos, poderia não ser assim, mas é a nossa natureza. Aprendemos muito mais com a dor do que com a alegria. Na alegria, normalmente, gostamos de usufruir desse momento agradável e, usufruindo, a nossa consciência se mistura profundamente com o prazer e se afasta dessa análise do porquê de vivermos um momento feliz, um momento alegre. A dor nos obriga, de alguma forma, a pensar, nos obriga a refletir. Porquê? Porquê é que estou a sofrer? Porquê deste acontecimento? E isso nos traz, naturalmente, uma tomada de outra consciência, uma tomada de pensamento que nos ajuda a entender melhor essa experiência. Então, pois, este pensamento nos fala sobre esta necessidade de nos colocarmos numa dimensão um pouco mais elevada do que propriamente a sensação de dor e podermos olhar para ela como uma forma de aprendizagem. Então, se olhamos desse ângulo, a dor passa a ser um modo de alimentar o nosso próprio ser interior. Isto não significa sermos masoquistas e procurar sofrer e procurar a dor.
não é necessário, ela já nos procura e vem ter connosco vezes suficientes para que, com atenção, possamos aprender. Tomemos, pois, a dor, a dificuldade, o sofrimento como uma mestra da vida e admiremos os ensinamentos que ela nos tem para dar. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, dia 3 de julho, e que nos diz o seguinte: muitos homens seguirão um líder enganador, poucos reconhecerão a verdade num só relance. Pois estes líderes enganadores facilmente nos fazem seguir. Porquê? Porque um líder enganador é aquele que nos consegue iludir através de ilusões, através de prometer a satisfação dos nossos próprios desejos, ambições, aquele que não faz aquilo que seria necessário, mas aquilo que o outro gosta, o outro espera, anseia. É como um médico que tivesse, quando tinha que dar um remédio que poderia ser amargo, não gostasse de o dar e desse antes um veneno doce. Pois esta é um pouco a imagem de quanto os líderes enganadores ou os tiranos, e não falo naturalmente apenas a nível de política, mas que falo de tantas situações da vida, é mais fácil seguirmos aquele que nos promete a satisfação dos nossos prazeres do que aquele que nos indica os nossos erros e nos procura corrigir, fazer esforçar para nos corrigirmos e melhorarmos. Pois disso exige trabalho e o outro apenas oferece prazer. Daí que é muito mais difícil olhar, ver a verdade, que nem sempre é agradável para os sentidos e para o prazer, do que ver a sedução de todas as tiranias que nos oferecem bem-estar, prazeres e tudo aquilo, pois, que as sensações agradáveis procuram. Daí que, se queremos a verdade, temos que ter mais atenção e mais cuidado sobre a sedução das sensações, dos prazeres e do agradável. A verdade está muito mais além do ser agradável ou desagradável. Então, pois, nos afastarmos, nos conseguirmos desligar um pouco das sensações e procurarmos de uma forma muito mais objetiva, de uma forma muito mais consciente, procurar aquilo que é importante e aquilo que é verdadeiro. Olhar para as coisas pelo sentido que elas podem nos trazer à vida e não pelas sensações que nos podem trazer ao corpo e às emoções. Olá, bom dia. Vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, dia 4 de julho, e que nos diz o seguinte: pensa que seres eminentemente bom, quando dito a outrem, será algo que te enaltecerá. Pois o fato de nos sentirmos bem, nos sentirmos bons, é algo que devemos partilhar. Não apenas com um sentido de orgulho, mas sim com um sentido de partilha. Não existe bondade que possa ficar exclusivamente para nós. Isso, partilhado, constitui uma fonte também
de inspiração. E não devemos ter receio de poder inspirar o outro, sem orgulho, mas poder levar o melhor de nós ao outro. É um pouco como a ideia e todo esse conceito importantíssimo e que tanto falta nos nossos dias de cortesia, de sermos capazes de dar, de ser generosos do melhor de nós em relação aos outros. Então, ser bom é partilhar essa bondade, não só fazendo-a, mas como exemplo, como inspiração. Então, não escondermos o que temos de bom e simplesmente mostrar o pior de nós. Temos que nos esforçar, tudo pelo contrário, de mostrar o melhor de nós para que seja uma semente no mundo e que ela possa também germinar em outros corações, encontrar força por saber que é possível viver com bondade. Olá, bom dia. Vamos ao pensamento para hoje de Joias do Oriente. Pensamentos que Blavatsky seleciona nesta obra, fazendo um diário de reflexões e que nos diz o seguinte: convence-te de que aquelas coisas que não possuis no santuário do poder de raciocínio não são as tuas riquezas. Pois o que este pensamento nos fala é que só aquelas coisas que verdadeiramente interiorizamos, aquelas que assimilamos em nós, não apenas numa intelectualidade, mas como aqui no pensamento, através de um raciocínio profundo, de uma forma de assimilação dessas ideias, constituem verdadeiramente as nossas riquezas. Aquelas que, na verdade, não têm preço. As riquezas, as joias mais preciosas de nós próprios são aquelas que estão dentro de nós, que fazem parte e constituem como células da nossa própria alma, do nosso próprio ser, e que ninguém nos pode tirar, e é com elas que nós construímos a nossa vida. É com elas que vamos caminhando, é com elas que vamos fazendo as nossas próprias conquistas e as nossas realizações. Então, mais do que juntar muitas ideias, muitos pensamentos, muita informação, é importante dedicar-nos a assimilar algumas delas. Nessa assimilação, vamos construindo o nosso próprio ser, vamos construindo o nosso tesouro, as nossas riquezas que estão sempre disponíveis para a nossa vida. Então, cuidemos dessas verdadeiras joias de cada um de nós, que são essas experiências da alma, essas experiências que em determinado momento nos fizeram voar, nos fizeram ver uma outra dimensão de nós próprios, uma outra dimensão da vida e com isso transformar num grande tesouro, num grande diamante de sabedoria. Olá, vamos ao pensamento para hoje, dia 6 de julho, de Joias do Oriente. Pensamentos selecionados por Blavatsky da Sabedoria Oriental e que para o dia de hoje é selecionado o seguinte pensamento: tantas as paixões da alma, quantos tiranos ferozes e selvagens. Pois as nossas paixões são como que tiranos que nos tiram do nosso sentido, nos tiram a nossa liberdade. É preciso termos cuidado com as nossas paixões, porque como elas são elementos, há uma forma como que de insatisfação e insatisfeitos em nós, pois nos vão tiranizando, nos vão obrigando
a ir para todo o lado onde sentem que podem obter satisfação. E isso nos faz retirar do caminho, nos faz retirar de onde nós verdadeiramente queremos chegar e, inclusive, nos faz retirar da nossa verdadeira natureza, do melhor de nós próprios, daquilo que nós somos e queremos para a vida. Então, as paixões são como tiranos que nos vão arrastando, que nos vão obrigando, que nos vão conduzindo e retirando naturalmente a nossa liberdade. Para sermos livres, necessitamos nos libertar dos tiranos. E para nos libertar dos tiranos, libertar naturalmente as nossas paixões. Esses tiranos são tão tiranos internos como externos, porque naturalmente as nossas paixões também nos fazem ser escravos dos próprios tiranos externos, que nos vão seduzindo, que nos vão arrastando e puxando para necessidades, para caminhos que não são verdadeiramente os nossos. Então, pois, possamos querer e alcançar a nossa liberdade e, para tal, alcançar a nossa determinação interior que nos liberta ou nos faz atenuar esse efeito das paixões sobre nós e a nossa vida. Olá, só pensamento para o dia 7 de julho e que nos diz o seguinte: ninguém é livre se não obteve o domínio de si mesmo. Pois este pensamento nos fala sobre a verdadeira essência da liberdade. Muitas vezes pensamos que liberdade é fazermos aquilo que queremos, aquilo que nos dá na vontade ou no desejo de fazer. Pois diziam os filósofos estoicos também que o homem verdadeiramente livre é aquele que se obedece a si mesmo. E este pensamento nos fala disso, que só na medida em que conseguimos dominar os nossos desejos, os nossos impulsos, os nossos instintos, que nos fazem correr atrás de tudo e atrás de todas as satisfações, nos escravizando, porque nesse impulso e nessa corrida que acabamos por fazer para os satisfazer, esquecemos-nos de nós próprios. Esquecemos daquilo que para nós é o mais importante e o mais valioso. E, dessa forma, pouco a pouco, perdemos a nossa liberdade. E perdemos a nossa liberdade porque tudo aquilo que, no fundo, chamar pelos nossos instintos, pelos nossos desejos, vai ter a nossa atenção e vai poder manipular-nos e escravizar. Então, pois, a verdadeira liberdade está na medida em que conseguimos nos dominar a nós próprios, para que seja a nossa vontade, a nossa determinação, aquilo que verdadeiramente nos move na vida e nos leva na direção que nós queremos ir e aonde queremos chegar. Olá, para hoje, dia 8 de julho, vamos ao pensamento selecionado por Blavatsky em Joias do Oriente e que nos diz o seguinte: é tarefa do músico harmonizar todos os instrumentos, mas a de um homem bem formado é adaptar-se harmoniosamente a todos os destinos. Pois devemos ser como um maestro na vida. Assim como um maestro procura harmonizar toda a diversidade de sons, de instrumentos que constituem uma orquestra, assim nós devemos ser capazes de adaptar todas as circunstâncias da vida àquilo que é a nossa música da existência,
aquilo que é o nosso sentido, aquilo que é a nossa senda da vida. Nada é impossível de ser harmonizado. Mesmo, às vezes, os sons que podem ser mais dissonantes, se os sabermos colocar no seu próprio lugar, no seu próprio momento, eles podem fazer parte dessa grande música que deve constituir a nossa vida. Então, em vez de rejeitarmos diferentes aspectos, diferentes sons que a vida nos vai trazendo, diferentes circunstâncias, há que saber harmonizá-las. Não querermos apenas um único som na vida. A vida se tornaria muito monótona e com muito pouco para aprender. É preciso aceitarmos toda essa diferença, toda a diversidade de circunstâncias, de situações que a vida nos vai trazendo. E sermos capazes de ir integrando nessa grande orquestra e fazer com ela uma melodia maravilhosa. Fazer com ela a melodia maravilhosa que pode ser a vida. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente, pensamentos selecionados por Blavatsky da Sabedoria Oriental. E o pensamento para hoje, dia 9 de julho, é o seguinte. É excelente de ter um homem injusto, mas se isso não for possível, é excelente não agir em associação com ele. Pois este pensamento nos fala de que não há apenas que impedir a injustiça, não impedir a maldade no outro, mas, acima de tudo, há que não nos associarmos a ela. É muito mais fácil reter, é muito mais fácil querer condenar a injustiça do que não compactuarmos com ela. Se não podemos impedir o homem injusto, podemos impedir de nós próprios de sermos injustos. Então, esse é algo, é um passo que está ao alcance de todos nós, que é de não compactuarmos com a injustiça, não nos unirmos, não ampliarmos essa injustiça. Isso está ao alcance de todos nós. Impedir que o outro seja injusto, impedir que a injustiça exista, já pode ser muito mais difícil. Então foquemo-nos naquilo que está ao nosso alcance, que é não pactuar com o injusto e dessa forma já estaremos não só a combatê-la, mas a diminuir a injustiça no mundo. Olá, para hoje, dia 10 de julho, vamos ao pensamento de Joias do Oriente e que nos diz o seguinte. O pecado não deve ser cometido, não por medo, mas pelo devir. O pecado, pois, não deve ser cometido por medo, mas sim por sabermos que esse pecado, ou esse erro, como quisermos denominar, trará as suas consequências, os seus aspectos nefastos a nós próprios, à vida, aos outros. E, portanto, devemos evitar o erro, devemos evitar o pecado, mais que o erro, porque o erro muitas vezes pode ser inconsciente e o pecado é, de alguma forma, fazer o erro de um modo consciente. E por isso não realizar, porque sabemos tudo aquilo que Ele nos pode trazer e tudo aquilo que Ele também pode trazer aos outros. E essa deve ser a razão pela qual não o devemos fazer. Porque o medo, de alguma forma, não nos leva a uma atitude consciente, a uma atitude de vontade.
Então, quando sentimos que de facto estamos a entrar no pecado, pois não nos atemorizarmos, mas sim olharmos e percebermos o que eu vou causar com aquilo que eu vou fazer. Que dores vou gerar no mundo? Que dores vou gerar em mim mesmo também? E dessa forma, através de perceber todo o mal que isso pode gerar à nossa volta, nos abstermos de o fazer. Então, pois, termos mais atenção para não propiciar um porvir, um futuro que não desejamos de forma alguma para nós, para o mundo e para os outros. Olá, para hoje, dia 11 de julho, vamos ao pensamento de Joias do Oriente, que Blavatsky seleciona entre a sabedoria oriental e que nos diz o seguinte: desejos veementes de qualquer coisa cegam a alma em relação às outras coisas. Pois quando nós estamos fixados apenas num desejo, isso nos torna cegos a muitas das possibilidades que a vida nos oferece. É como uma imagem, pode não ser muito agradável, muito bonita, mas como a imagem de um burro com palas, que essas palas o impedem de ver o que se passa à sua volta. As nossas obsessões pelas coisas nos cegam em relação a muitas outras oportunidades, porque acabamos por só ver aquilo que está em relação com essa mesma obsessão. É como se nós nos fixássemos exclusivamente numa letra, por exemplo, deste livro, ou letra a letra, e deixássemos de conseguir ver o contexto e nos permitir ler, entender esse som dentro de todo o contexto que é a própria existência. A obsessão é uma força que acaba por nos cegar às possibilidades que a vida nos oferece. Há que mantermos a nossa mente aberta para que possamos aproveitar todos os momentos da vida, aproveitarmos todas as oportunidades e não desprezarmos aquilo que nesse momento pode não fazer parte das nossas preocupações ou ainda mais das nossas obsessões. Então, procurarmos não nos focarmos exclusivamente num sentido, mas manter a nossa consciência aberta a todas as circunstâncias. E dessa forma podemos aprender do grande livro da vida, onde muitas frases nos permitem construir, entender toda uma história e nos dar uma outra dimensão da existência. Olá, bom dia. Vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, dia 12 de julho, e que nos diz o seguinte: muitos homens que não aprenderam a argumentar racionalmente vivem ainda de acordo com a razão. Pois a razão, ou a mente, é aquilo que nos conduz. Mesmo não sabendo expressar da melhor maneira, mesmo não podendo orientar da melhor forma os nossos pensamentos, sempre é o pensamento que dirige a nossa vida. É através dessa raiz, dessa base, como que invisível, como as raízes de uma árvore dentro da terra que não as vemos, assim o pensamento é a raiz das nossas ações, das nossas escolhas e da nossa própria vida. Então, o pensamento, a razão, é a base da nossa
ação e da nossa vida. Daí que devemos cuidar bem dos nossos pensamentos, cuidar bem da forma como pensamos, porque quanto melhor pensarmos, melhor poderemos agir, e quanto melhor podemos agir, melhor podemos conduzir, orientar, direcionar a nossa vida. Então, todo o tempo que podemos dedicar, organizar, orientar, clarificar as nossas ideias, não é um tempo perdido. Da mesma forma que um agricultor, quando cuida do bem-estar das raízes de uma árvore, regando, retirando as ervas daninhas e tudo aquilo que pode prejudicar o crescimento dessas raízes, não é um tempo perdido. Não é só cuidar dos frutos, é preciso também cuidar das raízes. Não é preciso só cuidar das nossas ações, mas também da sua raiz, que é o pensamento. Um pensamento claro, um pensamento justo, um pensamento clarificador. E para isso, pois, a filosofia é a grande arte de orientar o nosso pensamento e dessa forma alcançar uma vida mais direcionada sobre onde queremos e onde pretendemos chegar. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente, pensamentos selecionados por Blavatsky neste Diário de Sabedoria e que para hoje nos diz o seguinte: o equilíbrio é bonito em tudo, mas o excesso e a imperfeição não são assim. Pois o equilíbrio, a harmonia, é algo que traz beleza em todas as coisas. Sempre onde ele está presente, há uma presença da beleza da existência. Mas o excesso e todo o processo de desequilíbrio, de desarmonia, pois nos traz fealdade, nos traz um sentido desarmónico. Então, a harmonia seria como que um ingrediente importante de colocarmos em todas as coisas, em tudo aquilo que fazemos, em todo o nosso ser, nos nossos gestos, nas nossas palavras, nas nossas ações para com os outros, nas nossas construções, termos sempre esse ingrediente presente. De uma forma como em todos os doces, bolos, é necessária a presença de um açúcar, da mesma forma na vida deveria ser necessário esse ingrediente fundamental que era a harmonia. E ele nos trará beleza em todas as coisas. E a beleza é fonte de inspiração para a nossa alma e, com isso, fonte de inspiração para nos relacionarmos com os outros e nos relacionarmos com toda a natureza e toda a existência. Olá, para hoje, 14 de julho, vamos ao pensamento de Joias do Oriente, pensamentos selecionados neste diário por Blavatsky e que nos diz o seguinte: é característica de um intelecto divino estar sempre atentamente a pensar no belo. Pois aquele cuja sua consciência está num plano mais elevado, num plano divino, está em conexão naturalmente com o belo. Mas também cada um de nós, não tendo essa consciência nesse plano, nos podemos ir conectando o mais possível com o belo. O belo, a contemplação da beleza, não só à volta de nós, mas dentro de nós próprios, nos inspira e nos traz harmonia à vida e nos traz beleza à vida. Há que nos unirmos mais ao belo e à harmonia. Cada vez que a nossa consciência
se une à fealdade, à desarmonia, pois é isso que vamos sentir dentro de nós e é isso que vamos acabar por produzir à nossa volta. E nessa produção desse som desarmónico, vamos gerar ainda mais desarmonia, como num processo de ressonância. Por outro lado, se nos unimos àquilo que cada um de nós consegue captar da beleza e da harmonia, pois vamos produzir em nós um sentimento, uma sensação dessa mesma harmonia. E naturalmente isso vai influenciar o nosso próprio estado perante a vida. Aquilo que vamos pronunciar, as palavras que vamos pronunciar, os gestos que vamos realizar, tudo isso vai ser um reflexo desse contacto da nossa mente com o belo. Então, procuremos, pois, nos unir cada vez mais com a beleza, que é fonte e a expressão simultaneamente da harmonia. E isso gera naturalmente harmonia na vida e no mundo. Olá, para hoje, dia 15 de julho, vamos ao pensamento de Joias do Oriente, que Blavatsky selecionou para este dia e que nos diz o seguinte: como dois bocados de madeira que se podem juntar no oceano e, depois de se terem encontrado, voltar a separar-se, assim é o encontro dos seres humanos. Pois esta imagem, este pensamento é muito bonita, porque este oceano é como o oceano da vida, as águas da vida que vão correndo nos seus ciclos como ondas do mar. E esse movimento da vida vai fazendo que dois troncos possam encontrar, tal como vai fazendo que os seres humanos se encontrem na vida. Mas aquilo que fez que em determinado momento se encontrassem, esse mesmo movimento da vida nos vai fazer separar e vai também afastar ou separar de novo esses seres humanos, para que possam encontrar outros troncos e assim continuar a vida, assim continuarem a enriquecer-se através desse contacto. Não temos que recear a separação, temos sim que saber nos alegrar pela oportunidade de cada encontro. E quando esse encontro se separa, pois saber que dele ficou experiência, dele ficou vivência, dele ficou um enriquecimento mútuo. E por isso sabemos aproveitar cada momento que o oceano da vida nos aproxima, como uma oportunidade única, querendo aproveitar intensamente e de uma forma profunda esses encontros de almas, esses encontros que vão formando inevitavelmente uma grande rede que nos une a todos naquilo que é a vida, naquilo que é a existência. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente, os pensamentos selecionados por Blavatsky da Sabedoria do Oriente e que para hoje, 16 de julho, nos diz o seguinte: a juventude é como uma torrente da montanha. A riqueza é como pó nos nossos pés. A existência é fugaz como uma gota de água. A vida é como espuma. Pois este pensamento, de uma beleza poética muito grande, nos retrata o que é as diferentes fases, os diferentes aspectos da própria vida. A juventude, como uma torrente de água da montanha, porque de facto a juventude é a energia, é a vitalidade que corre, sem, no entanto, muitas vezes ter consciência para onde corre, para onde vai essa energia, para onde vai essa água. Mas é uma força que não pode ser retida e
e há que deixar de uma forma bem canalizada essa energia fluir e poder ser verdadeiramente jovem, enérgico, aventura, ser capaz de ultrapassar os obstáculos com essa mesma vitalidade, com essa mesma energia. E nos diz este pensamento também que a riqueza é como pó nos nossos pés. E é verdade, a riqueza é como algo que se vai muitas vezes juntando, acumulando no nosso caminho, mas também é algo que em cada passo que damos, essa mesma poeira se solta dos nossos pés. Tal como a riqueza, que é algo que vem, mas é algo também que sai naturalmente da nossa vida. E há que saber que nesse caminhar há momentos de pausa, há momentos de recepção dessas riquezas, também há momentos onde as perdemos. Mas nenhuma nem outra nos deve impedir de caminhar, ou seja, os pés caminham, os pés marcam o ritmo da nossa própria vida, independentemente das poeiras que se acumulam sobre eles. E nos fala também de o quanto a existência é fugaz como uma gota de água. E de facto, uma gota de água rapidamente se evapora. E assim é a vida. Hoje é e amanhã deixará de o ser nesta dimensão. Mas também, ao deixar de o ser como gota, não deixa de existir como moléculas de água. Assim, também a vida, apesar de deixar de ser possível ser vista numa dimensão mais concreta, mais física, como essa gota, não significa que deixe de existir vida. Simplesmente se torna mais sútil e invisível para este plano da existência. E por último, esta frase nos fala também de que a vida é como espuma. E esta imagem é belíssima porque, de facto, a espuma das ondas que se forma do movimento das águas, também com o tempo se forma, se desforma e assim são as ondas. O mesmo se passa com a nossa vida. Também desse movimento das águas da vida, desse movimento que a vida nos vai trazendo e nos vai proporcionando, se vão formando espumas de muita ilusão da vida e que se desfazem para que com o nosso movimento, para que com as nossas vivências, vamos formando novos modos, novas ilusões muitas vezes também, mas é nesse movimento contínuo que a vida se vai desenrolando. Então, pois que este pensamento nos possa fazer refletir sobre o que é esse impulso da juventude, que está muito mais para além da própria juventude física, mas essa necessidade de correr, essa necessidade de criar, essa necessidade de levar essa energia até esses vales da vida. E, simultaneamente, também não nos prendermos ao próprio pó, a essas riquezas que se vão acumulando sobre os nossos passos da vida e que possamos ir caminhando resolutamente, com determinação, independentemente dessas riquezas sob os nossos pés. E, simultaneamente, também percebermos que a vida é algo muito, muito rápido e que há que sabermos, nesse curto momento que constitui a vida, retirarmos o máximo de experiência, possamos ir fazendo ondas que geram essa espuma da vida, mas simultaneamente que se desfazem para podermos recriar novas e melhores
formas através das nossas experiências e da nossa consciência. Então, pois, este pensamento belíssimo desta ilusão da vida, mas simultaneamente também desta força e desta ciclicidade que constitui a maravilha que é a própria existência. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, 17 de julho, e que nos diz o seguinte: quem não cumpre o dever com mente resoluta, dever esse que abre as portas da felicidade, é queimado no fogo do desgosto, surpreendido pela velhice e pelo remorso. Pois o nosso dever, e como dizia Blavatsky numa outra obra, A Chave para a Teosofia, falando sobre o dever é aquilo que nós devemos à vida. É, no fundo, a nossa própria necessidade de cumprir, de realizar. E a vida nos vai dando oportunidades de nós cumprirmos esse nosso dever. Mas nós, muitas vezes, fugimos desse dever procurando outro que não é o nosso, procurando outras formas, outras oportunidades que não aquelas que a vida nos vai colocando. E nos afastamos do nosso próprio caminho, nos afastamos das nossas próprias necessidades de realização interior. E isso é o que nos leva, mais tarde ou mais cedo na vida, a nos encontrarmos cheios de remorsos, de perda de oportunidades, por não termos cumprido o nosso dever. Há que encontrar essa felicidade, que é a felicidade de podermos ser. Essa felicidade está muitas vezes por detrás de muita dificuldade em cumprir esses nossos deveres. Mas essas dificuldades que vamos encontrar no cumprimento do nosso dever, da nossa própria determinação, da nossa própria natureza, é o que nos irá permitir verdadeiramente podermos ser, através desse esforço, através dessa superação. Então, cumprir o nosso dever, mesmo superando muitos obstáculos, muitas dificuldades, muitas limitações, nos traz inevitavelmente um sentimento de felicidade. Aquilo que muitas vezes dizemos como um sentimento de dever cumprido perante a vida. Então não percamos a oportunidade de podermos cumprir esse nosso dever e podermos, mais à frente na vida, olhar para trás e sentirmos essa felicidade de não termos passado ao lado dela, não termos passado ao lado da vida e de nos podermos verdadeiramente superar e realizar. Então, aí encontraremos essa satisfação, essa alegria interior, essa felicidade interior. Olá, bom dia. Vamos ao pensamento de Joias do Oriente, pensamentos selecionados por Blavatsky da sabedoria oriental e que para hoje nos diz o seguinte: mesmo numa ermida na floresta, o pecado vence o profano. Reprimir os sentidos na nossa própria casa é ascetismo. Pois, muitas vezes pensamos que é o fato de mudarmos de lugar que nos vamos mudar a nós próprios. Que o fato de irmos para uma ermida isolada, numa floresta, ou ir para um templo, que vamos simplesmente só por esse facto mudar. Se não é verdade. E tampouco é, provavelmente, para a maior parte de nós, que faça algum sentido
e que nos mude em alguma coisa. O verdadeiro ascetismo, como fala esta frase, ou a verdadeira superação e melhoramento de nós próprios, não se faz mudando de lugar, mas sim mudando de atitude e mudando a nossa própria capacidade de nos esforçarmos e de vencermos os nossos defeitos. Para onde quer que possamos ir, levaremos na nossa mala ou na nossa mochila os nossos defeitos e também as nossas qualidades. Sempre nos acompanharão. Não os conseguimos deixar para trás por um lugar. Por isso, este pensamento de dizer que, mesmo que possamos ir para uma ermida isolada, esses obstáculos estarão presentes. O verdadeiro asceta, o verdadeiro monge, se assim quisermos, é aquele que na sua própria casa, ou seja, onde está, consegue vencer os seus próprios defeitos, consegue vencer os seus próprios erros, tentações, etc. Então, estarmos atentos e não desviarmos a nossa atenção dizendo: se eu tivesse num mosteiro seria um santo. Não. Não é o hábito que faz o monge e também não é o mosteiro que faz o homem santo, mas sim o que faz a nossa purificação é o nosso esforço e a nossa capacidade de superação em qualquer lugar e muito especialmente onde estamos e onde os obstáculos, as adversidades vêm ter connosco. Então, pois, façamos da nossa própria casa o nosso templo de transformação interior. Olá, bom dia. Vamos ao pensamento para hoje, 19 de julho, de Joias do Oriente, pensamentos que Blavatsky seleciona nesta obra retirados da sabedoria oriental e que nos diz o seguinte: a casa do homem que executa uma ação correta, livre de impureza, é a ermida da floresta. Pois este pensamento nos fala de quanto nós podemos transformar a nossa casa, simbolicamente, cada momento da nossa vida num templo. Quando fazemos uma ação reta, uma ação justa, uma ação que leva um sentido luminoso, profundo, universalista, no fundo, trazer ao mundo um pouco mais de harmonia, um pouco mais de justiça, um pouco mais de bondade. Esse momento está a converter a nossa própria existência na forma de um templo. Está-lhe a dar um sentido de sacralidade. Não necessitamos de um lugar especial para que ele possa ser um templo. É o nosso coração, é a nossa intenção e é as nossas ações que o tornam verdadeiramente um templo. Então, a nossa casa, que fala este pensamento, num sentido alegórico, referindo-se ao lugar onde estamos, se pode transformar no nosso próprio templo da vida, em que, em cada momento, na nossa intimidade, possamos fazer exatamente o mesmo do que se estivéssemos num templo ou tivéssemos os olhos do mundo inteiro observando o que fazemos, ou os olhos de Deus observando aquilo que fazemos. Então, se essa ação é justa, se essa ação é correta, imaculada e pura, pois nesse momento, esse mesmo lugar onde estamos se transforma num templo e lhe damos todo o sentido sagrado à vida que ela merece de nós. Olá, para hoje, dia 20 de julho, o pensamento que Blavatsky
coloca em Joias do Oriente é o seguinte: tal como as águas de um rio passam e não voltam, assim também passam os dias e as noites, levando as vidas dos homens. Pois as águas de um rio passam e não voltam. As oportunidades da vida passam e não voltam. Cada momento da nossa vida é uma oportunidade. E se não sabemos aproveitar essas oportunidades, é como esses dias e essas noites que vão passando, e com isso, quando olhamos para trás, passou a nossa vida, passou a oportunidade. Há que sabermos aproveitar os dias e as noites. E estes dias e noites, num sentido alegórico, os dias, os momentos mais luminosos, os momentos melhores, os momentos de maior realização na própria vida, e as noites sendo os nossos momentos de interioridade, os nossos momentos difíceis, os nossos momentos vividos a sós connosco próprios, mas em todos eles, dia ou noite, são oportunidades para nós. E há que as sabermos aproveitar. Pois, como os gregos representavam a oportunidade através do deus Kairos, que tinha uma popa de cabelo à frente e careca atrás, que significa, pois, se não agarramos a oportunidade que a vida nos apresenta à nossa frente, se a deixamos passar, depois de passar como este Kairos, que não tem cabelo atrás, não temos por onde já agarrar essa oportunidade. Cada momento é único e, por isso, cada momento deve ser vivido como tal, com intensidade, com profundidade, com aprendizagem, para que seja como um degrau mais por onde vamos subindo, ascendendo, caminhando na nossa vida. Então, saibamos, pois, aproveitar os dias e noites da vida de cada um de nós. Olá, bom dia. Vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, dia 21 de julho, e que nos diz o seguinte: efêmeras são a juventude, a beleza, a vida, a riqueza, a autoridade, a companhia do bem-amado, que o sábio não se iluda com tudo isto. Pois este pensamento nos fala da efemeridade de tudo aquilo que temos contacto na vida. Mesmo as coisas que possam ser mais profundas de sentimento, essa ligação que estabelecemos com os diferentes aspectos da vida são extremamente efêmeras. Isso não significa que não sejam importantes, isso não significa que não devemos dar importância, mas sim que, pelo fato de sabermos que somos efêmeras, também sabermos aproveitar cada oportunidade que a vida nos coloca em contacto com elas, sem nos apegarmos no sentido de pensarmos que as vamos ter para sempre. Sejam elas coisas, sejam elas pessoas, porque tudo passa na vida e se não sabemos aproveitar cada momento, cada contacto, cada amizade, cada pessoa que amamos e com o qual temos a oportunidade de ter vivência, experiência, como se fosse oportunidade única, como se amanhã pudéssemos já não ter essa oportunidade. Então sabermos viver com intensidade, com profundidade, cada momento e cada oportunidade que a vida nos dá. E que possamos, pois, nesses laços que quando se perdem, que quando perdemos algo na vida,
que não fiquemos pensando o quanto queríamos ainda ter, mas que possamos tranquilamente recordar os bons momentos, as boas oportunidades vividas enquanto tivemos a possibilidade, tivemos essa oportunidade da vida. 22 de julho. Olá, vamos ao pensamento para hoje, 22 de julho, de Joias do Oriente, e que nos diz o seguinte: neste mundo fugaz, como as vagas empurradas pela tempestade, a morte por outrem é um grande prémio ganho por mérito num nascimento anterior. Pois este pensamento nos fala sobre a capacidade de sacrifício nosso. Nos fala no meio das próprias vagas, essas ondas que se vão criando pelas tempestades da vida, pelo próprio movimento da nossa nau nos mares da existência, sermos capazes de morrer pelo outro. Eu penso que este pensamento se refere muito mais do que propriamente ao sacrifício da morte por outro, já que não entendo a possibilidade de morrermos por outro ou por algo sem o termos vivido. Ou seja, não podemos morrer por alguém se não vivemos por alguém. Não podemos morrer por um ideal se não vivemos por um ideal. Então, mais do que este morrer por algo, significa, no fundo, que possamos ser capazes de viver por algo e, quando morrermos, essa morte, esse fim, será a conclusão desta nossa passagem, mas que será uma conclusão daquilo pelo qual fomos capazes de lutar, de viver. Então, diria que este pensamento, um pouco em forma de síntese, nos fala da necessidade de sermos capazes, para além dos embates e das tempestades da vida, sermos capazes de manter o nosso rumo e a nossa capacidade de sacrifício. Sacrifício tem a origem etimológica em sacro ofício, ou seja, em fazermos algo num sentido sagrado. E quando falamos de sagrado, não se fala simplesmente num aspecto religioso, mas daquilo que para nós é o mais nobre, o mais verdadeiro, o mais elevado que conseguimos conceber. E sermos capazes, na tempestade da vida, de sempre viver para esses valores, sempre viver para aquilo que consideramos o melhor e mais verdadeiro. E então, isso significará, no final da nossa vida, que a nossa morte foi uma morte por aquilo que soubemos viver, que foi viver pelos nossos ideais, pelos nossos valores. Olá, para hoje, dia 23 de julho, vamos ao pensamento de Joias do Oriente, deixado por Blavatsky, e que nos diz o seguinte: as sombras de uma nuvem, um favor fortuito, cereal novo, uma flor, tudo isto dura um só instante. Assim são a juventude e as riquezas. Pois a juventude e a riqueza é como neste pensamento esses instantes da vida, onde nada é permanente e onde a juventude, pois, passa e onde as riquezas também vão e vêm. Então, sabermos que na vida há coisas que podem ter um sabor de permanência
Essas são as do nosso ser interior. São os valores, são aquilo que mesmo quando nós deixarmos a nossa existência neste mundo, perdurarão, porque perduram no ser humano, perduram na humanidade, porque são verdades e são elementos de sempre. E há outras que são impermanentes. Há coisas que são como essas sombras das nuvens que ora estão e passados poucos minutos já não estão. Como uma flor que pode ser muito bela e que dura uma brevidade da vida. Então, não nos apegarmos àquilo que é impermanente, como se quiséssemos aí ter toda a eternidade da vida. A juventude não é eterna, a nossa própria vida não se preenche apenas com esse instante que é a juventude. Assim como a nossa vida não se pode preencher por um momento em que possamos usufruir de riquezas. Há que irmos muito mais além desses instantes e vivê-los, não os negando, mas sabendo que não durarão para sempre. Então, procuremos viver o impermanente como uma oportunidade e procuremos viver aquilo que é permanente pela verdade. Olá, vamos ao pensamento para hoje de Joias do Oriente e que nos diz o seguinte: deixem o sábio pensar no conhecimento como indelével e imortal. Deixem-no cumprir o seu dever como se a morte o tivesse agarrado pelos cabelos. Pois este pensamento nos fala sobre a necessidade que há de cada um de nós não se tornar um obstáculo à sabedoria. Deixar os sábios expressarem os seus pensamentos, fazerem o seu trabalho, porque para um sábio a sua missão é como esta imagem que se tivesse os seus cabelos agarrados pela morte. Ou seja, que cada momento é uma oportunidade, que tem que realizar o seu próprio trabalho e não, pois, encontrem na mesquinice da humanidade, na pequenez, no nosso egoísmo, obstáculos, para que essa sua sabedoria, esse seu trabalho possa trazer tudo de bom para o mundo e para cada um de nós. Então, se pelo menos não somos sábios, não sejamos um obstáculo à sabedoria e ao trabalho dos sábios com o nosso egoísmo, com os nossos interesses, com a nossa pequenez. Então, pois, pelo menos dessa forma já estaremos a ajudar o trabalho dos sábios. Olá, bom dia. Para hoje, dia 25 de julho, o pensamento que Blavatsky coloca no seu diário de sabedoria, Joias do Oriente, é o seguinte: se alguém diz mal de ti e isso for verdade, corrige-te. Se for mentira, ri-te. Pois este pensamento não podia ser mais claro sobre o nosso olhar perante a crítica de alguém. Se essa crítica é verdadeira, não nos devemos perturbar emocionalmente com isso, mas sim colocar a nossa razão no sentido de querermos transformar-se. Queremos deixar que seja verdade,
para que, se alguém o volta a repetir, possamos ver como uma mentira, porque já não é verdade, porque a superamos. Então, se alguém nos aponta uma crítica e que seja verdadeira, pois aproveitarmos essa oportunidade como um espelho no qual nos olhamos e conseguimos ver com maior claridade, profundidade, esse defeito e irmos com força, determinação e vontade esforçar-nos para o corrigir. Se essa crítica é mentira, tampouco nos perturbarmos e nos sabermos rir, porque é como nos rirmos de um bobo, não é? Que exagera, que ridiculariza, pois não nos perturbarmos com aquilo que não se encaixa no fundo naquilo que nós somos e, portanto, não nos perturbar a mentira. Ou seja, poderíamos resumir que quando ouvimos a verdade, há que a seguir, quando ouvimos a mentira, há que não lhe dar demasiada importância. Olá, bom dia. Vamos ao pensamento de Joias do Oriente, pensamentos selecionados por Blavatsky. E para o dia de hoje, dia 26 de julho, deixa-nos o seguinte pensamento. Os pagodes são medidos pelas suas sombras e os grandes homens por quantos os invejam. Pois este pensamento fala que os pagodes, esses templos da Índia, templos budistas, que são medidos de facto pela sombra que projetam. Quanto maior a sombra que eles projetam. Assim são os grandes homens. Quanto mais nobres, quanto mais luz produzem, também simultaneamente vão, ao projetar a sua grandiosidade, o seu valor, vão produzir na mesquinhez, na pequenez, no egoísmo, vão produzir sombras, porque são obstáculos a essa luz. E essas sombras são precisamente a inveja que acaba por estar presente em tantos homens que não conseguem comungar dessa mesma luz. Então, não devemos recear de que as sombras possam surgir, possam aumentar, possam ser produzidas. Porque, se o são, em grande parte, é provável que sejam o reflexo que estamos a brilhar mais. A mediocridade, a luz ténue, pálida ou ausente, não gera essas sombras. Então, se produzimos força, se somos reflexo dos valores, do conhecimento, da claridade, pois naturalmente iremos produzir essas sombras no mundo. Não há que ter receio, há assim que, através delas, dá uma forma perceber que estamos a irradiar luz no mundo e que estamos a ser mais luminosos. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, dia 27 de julho, e que nos diz o seguinte: o sábio não diz o que faz, mas não faz nada que não possa ser dito. Pois este pensamento, aqui num trocadilho subtil de palavras, nos diz muito claramente sobre o que é um sábio. O sábio não diz aquilo que faz. Ele não necessita de se vangloriar daquilo que faz. A sua ação é o melhor exemplo,
A sua ação é a melhor pedagogia. Não necessitamos de dizer aquilo que fazemos. Necessitamos, sim, de o fazer. E o facto de o realizarmos em si são as melhores palavras, o melhor exemplo, o melhor ensinamento. Assim são os mestres. Quem diz de mais aquilo que faz, pois é porque aquilo que realizou necessitava de ser apregoado, necessitava de uma bandeira no fundo, necessitava de um reconhecimento exterior. O sábio não requer esse reconhecimento. O reconhecimento está no facto de ter feito aquilo que para ele era necessário fazer. E diz este pensamento também que, no entanto, tudo aquilo que o sábio faz pode ser dito. Não há nada que as suas ações não possam ser mencionadas, porque elas são reflexo dessa justiça, desse bem, dessa harmonia. Então, pois que tudo aquilo que nós fazemos possa ser dito, possa ser expresso, não nos envergonharmos daquilo que fazemos. Não é assim tão fácil. Muitas coisas teremos pudor em as dizer. Trata-se, pois, de melhor termos consciência dos nossos atos para não nos envergonharmos deles e podermos os mencionar em voz alta, se necessário, se alguém nos questiona sobre a nossa vida e a nossa realização, não termos receio de o dizer. Como os egípcios falavam que após a morte, na balança onde era pesado o coração, possamos pronunciar no tribunal de Osíris, assim diziam os egípcios, tudo aquilo que fizemos e sermos capazes de não nos envergonhar daquilo que fizemos na vida. Olá, para hoje, dia 28 de julho, o pensamento de Joias do Oriente é o seguinte: o homem que encontra prazer no vício e dor na virtude ainda é um principiante em ambas. Pois, quando nós achamos que o vício é fonte de prazer, pois ainda estamos como que bêbados desse prazer. Porque sabemos, e Buda dizia precisamente isso, que a seguir ao prazer vem a dor. E assim é. Depois do prazer vem o sentido da perda desse momento, a necessidade de o ter de novo. Isso nos cria todo um sofrimento, toda uma agitação e sofrimento não só em relação direta com esse prazer, mas porque muitas vezes nos leva a perder oportunidades da vida por essa necessidade de uma satisfação constante. Daí que, se associamos ao vício o prazer, significa que ainda somos, de facto, uns aprendizes. Ainda não tivemos a vivência suficiente para perceber que, de facto, o vício nos traz a dor. E, por outro lado, se pensamos que a virtude nos traz dor, é porque, de facto, ainda estamos no início da prática da virtude, da vivência da virtude. Porque, de facto, muitas vezes, e no início do caminho, para chegarmos a essa prática, há muito esforço, muita dificuldade, alguma dor, que é a própria dor da superação, a dor de nascermos
desde dentro. E, por isso, é uma marca do início da prática da virtude. Mas à medida que a vamos praticando, vamos percebendo que aí reside, de facto, a felicidade. Aí reside essa felicidade constante da nossa veracidade e da nossa capacidade de podermos ser esses nossos valores. Então, pois, à medida que avançamos, se revela, e neste pensamento é o que está presente, se vai revelando em nós que o vício atrai a dor e a virtude, sim, nos leva à felicidade. Olá, para hoje, dia 29 de julho, o pensamento de Joias do Oriente é o seguinte: o homem sábio faz o bem tão naturalmente como respira. Pois esta é a imagem perfeita da vida do sábio. Ou seja, que o bem não é algo sobre o qual tenha que pensar, mas é algo que sai naturalmente do seu ser. Assim como o nosso corpo físico não necessita que o ensinemos a respirar, o nosso ser interior, a nossa alma, também não necessita que a ensinamos a realizar o bem. O que necessitamos, sim, é de acalmar, tranquilizar o nosso ego, os nossos desejos, o nosso egoísmo, para que a nossa alma possa respirar naturalmente esse bem, que é o que faz um sábio. Então, só temos, de alguma forma, que reeducar a nossa vida, ajudando, pois, a educar a nossa personalidade, para que não seja como uma mão que se coloca à frente das vias respiratórias que impedem a boa respiração. Mas, se retiramos essa mão, naturalmente a nossa alma irá respirar, irá exaltar toda a harmonia, todo o bem, através da sua natural vivência. Então, esse, pois, é a prática natural do sábio e em nós a disciplina para que resulte naturalmente em nós a prática do bem sem termos que pensar sobre ela. Olá, para hoje, dia 30 de julho, o pensamento de Joias do Oriente, pensamento selecionado por Blavatsky, entre a sabedoria oriental, nos diz o seguinte: ele, o sábio, é um homem que não se afasta do que disse anteriormente. Pois essa é a diferença entre um sábio e nós, um homem vulgar. O sábio não se afasta das suas palavras, porque as suas palavras são um reflexo do seu entendimento, da sua sabedoria. E o seu caminho é um reflexo da sua vontade no cumprimento dessas palavras, na mostra e no exemplo dessas palavras. Nós, pelo contrário, muitas vezes dizemos as coisas e poucos minutos, se não segundos, mais à frente, já estamos a fazer o contrário ou a não cumprir aquilo que as nossas palavras disseram. Então, um pouco como o sábio, há que sabermos, às vezes, calar algumas palavras que não conseguimos pôr em prática através do exemplo. E essas palavras, calarmos, não para as esquecermos, mas para que tenham mais força dentro de nós,
para que possamos nos esforçar a realizá-las e procurarmos sempre, através do desenvolvimento da nossa vontade e da nossa determinação, a seguirmos as palavras que pronunciamos com os nossos lábios, mas também as palavras que surgem na claridade da nossa mente, sermos capazes de as tornar um exemplo, sermos capazes de que elas se reflitam nas nossas próprias ações, no nosso próprio modo de vida. E dessa forma as palavras ganham corpo, dessa forma as palavras surgem na existência e, mais do que serem companheiras nossas, passam a ser exemplos vivos também para o mundo.